Oi, 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 Nutris, tudo bem? Então, hoje, e futuros Nutris, né? Hoje nós vamos falar sobre estágio. E vamos começar pelo estágio mais aguardado da faculdade, que é o estágio de nutrição clínica, ou seja, o estágio no hospital. Todo mundo que entra e começa a fazer faculdade já quer esse estágio. Então, eu trouxe alguns pontos para a gente ver. Esse estágio, ele é um estágio obrigatório, ou seja, tu precisa fazer ele para que tu te forme. Tá? Então, não tem choro, mesmo que tu não goste dessa área de hospitalar e clínica, que lá no meio do curso tu diz que tu vai ser uma nutricionista de produção, não tem choro nem vela, tem que fazer, tá? Tu só consegue fazer esse estágio no período certo. Então, esse normalmente é o último estágio que a gente faz da faculdade, porque a gente tem que pegar todas as matérias, todo o conhecimento que a gente teve de fisiologia, de bioquímica, de dietoterapia, para poder fazer esse estágio. Então, normalmente ele é um dos últimos estágios que a gente já teve toda a base para a gente poder cuidar das outras pessoas que têm alguma patologia, tá? E assim, ele tem que ser feito nesse período, né? Então, se tu entrou no primeiro semestre e tu gostaria de fazer, tu vai ter que esperar mais 6, 7 semestres para fazer. E também, se tu cursou, se tu tá trabalhando, por exemplo, num hospital, se tu é estagiário da nutricionista, que tu entrou na faculdade, teu segundo semestre, tu conseguiu um estágio no hospital e virou estagiário da nutricionista remunerado. Tá ganhando lá a bolsa auxílio de estudante. E aí, que é 2 anos que a gente pode ficar no máximo em estágio, e 3 anos depois, quase 4, tu entrou no estágio obrigatório, e aí tu pensou, mas é que eu já trabalhei em hospital, será que eu não posso aproveitar o período que eu trabalhei? Não, não pode, tá? Porque tem que ser no período que tu cursou. Se tu é estagiário hoje do hospital, da nutricionista lá, nesse semestre que vem tu pegou estágio hospitalar por causa da tua grade curricular e tu continua sendo estagiário, tu continua trabalhando, aí de boa, tu vai continuar fazendo, tu pode juntar os dois, tá? Porque tu tá paralelamente com os dois juntos, mas tu não pode fazer em períodos que te antecederam. Trabalhar antes de fazer o estágio e querer aproveitar, tá? Isso não tem. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que esses estágios obrigatórios são de graça, né? Então, são não remunerados, então tu que vai pagar teu transporte, é tu que vai ter que te virar para chegar pro hospital, é tu que vai ter que te virar com a alimentação, né? Então, existem locais em que eles deixam, enfim, tu almoçar com eles, né? Pegar algum lanche ali junto com ele, com o pessoal que é funcionário do hospital. E existe hospital que não deixa tu almoçar lá e vai te cobrar o valor do almoço. Tu pode até almoçar, mas é um valor X. Tá? Então, programem-se. Tá? Como vocês vão se deslocar até o local, porque não tem auxílio, como vocês vão fazer a alimentação lá também. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que se organizar. Outra coisa, tipo de hospital. Existem dois tipos de hospitais, hospital de cidade pequena e hospital de cidade grande, tá? A diferença é que normalmente no hospital de cidade pequena tem 2 nutricionistas, normalmente uma que fica com o hospital inteiro e a outra que fica com a produção. Então tu acaba visitando todos os andares, tu acaba indo desde a UTI até a maternidade, né? Porque tu vai visitar todos porque só tem uma nutricionista que é responsável por tudo. E existem os hospitais de cidade grande, por exemplo, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que eu tive vários colegas que fizeram lá, em que eles têm mais de uma nutricionista e cada nutricionista ela pega um setor, né? Então, tem a nutricionista que vai ficar na oncologia. Então, ela é só da oncologia. Então, se tu pegar uma nutricionista, né, no hospital grande e for a Joana, e a Joana ela é nutricionista da oncologia, tu só vai ficar com a oncologia, né? Tu pode até visitar, conhecer os outros blocos, mas o teu estágio tem que ser na oncologia, tá? Então, o hospital de cidade grande tem isso, nutricionistas por setores, então cada nutricionista pega X setores, e aí tu fica fazendo estágio só naqueles X setores. Então, mas eu gostaria de conhecer, de fazer um estágio na neonatal, posso ir lá? Não, se tu tá na oncologia, tu pode
passar um dia na neonatal para ver como funciona. Mas tu não vai poder fazer o estágio lá, a não ser que tu pegue a nutricionista que seja responsável pela neonatal, tá? Beleza. Vocês já se organizaram, escolheram o hospital e tal. O que a gente faz? Estagiário é a sombra do nutricionista. Literalmente, aonde ela for, tu vai. Então, logo que tu chega no começo, tu já não chega visitando o quarto e fazendo triagem. Então, os primeiros dias, o primeiro dia e o segundo dia, é quase só protocolos, porque ela vai te explicar como funciona. O hospital ele é cheio de protocolos e procedimentos. Então, não surge nada da nossa cabeça. Hoje eu vou visitar e vou fazer um cálculo X para ver. Não, se não está no protocolo do hospital usar aquela fórmula, tu não vai usar aquela fórmula, né? Então, no começo é burocrático. O nutricionista vai te explicar como funcionam os protocolos, os tipos de protocolos que eles utilizam lá para nutrição e vai te familiarizar com o ambiente. Normalmente é uma visita rápida para conhecer todos os locais, apresentar a equipe e tudo mais, tá? Depois, então, dependendo do tamanho do hospital, se começa a triagem, tá? Então, tu é a sombra do nutricionista. Então, a triagem é a visita ao leito. E aí tu vai sair com balança debaixo do braço, com fita métrica, com adipômetro, se for o caso também, e com a tua prancheta com o nome dos pacientes, né? Então, quando a gente começa a triagem, a primeira coisa que faz é retirar no sistema uma lista de quem está internado no hospital, naquele setor que tu vai fazer, e aí depois tu junta teu material tudo e sobe as escadas, né, e vai ao encontro desses pacientes, tá? Tudo conforme os protocolos, tá? E aí tu começou a fazer a triagem, e aí tu vai pesar, por isso que tu leva a balança, tu vai medir. Aqueles pacientes que são restritos ao leito, tu vai utilizar fórmulas para estimar, né? As fórmulas que a gente aprende na faculdade, fórmula para estimar peso, fórmula para estimar altura e tudo mais. Então, vocês vão fazer essa triagem, tudo vai estar escrito no papelzinho de vocês. Então, se é protocolo, vocês vão subir, né, com uma folhinha ali, já vão seguir aquele passo a passo, e é só seguir aquele passo a passo que tá ok. E aí, depois que vocês pegarem todos esses dados, vocês conseguem calcular. Então, a gente pega peso, altura, calcula IMC. Se é um hospital que tem adipômetro, né, porque nem todos os hospitais fazem essa medição, vocês conseguem saber percentual de gordura, se uma pessoa está perdendo muita massa magra, o que está acontecendo. E aí vocês calculam e diagnosticam o estado nutricional desse paciente. Então, a Maria é uma mulher obesa grau 2, né? Então, vocês vão jogar as fórmulas, fazer a fórmula e colocar o estado nutricional. Depois disso, chegou a hora da gente colocar na evolução. Então, vocês visitaram os pacientes, vocês pegaram os números para calcular o estado nutricional deles, e aí vocês precisam evoluir isso. Então, normalmente agora está tudo no computador, então vocês vão puxar a ficha da Maria, e aí vocês vão botar a data, né, enfim, e vocês vão colocar a evolução. Então, paciente Maria, 35 anos, peso tal, altura tal, estado nutricional tal, conforme tabela tal, conforme fórmula tal, apresenta palidez, apresenta diarreia. Então, vou colocar tudo que vocês notaram naquele paciente, né? Tudo que foi captado de informação daquele paciente, vocês vão fazer aquela evolução, né? Então, esse paciente está constipado. Se vocês têm alguma referência, daí podem colocar, né? Sugiro uma alimentação rica em fibras para melhorar o intestino. Sugiro uma alimentação hipocalórica para a redução do peso, né? Então, vocês vão colocar tudo o que vocês quiserem naquela evolução, imprimir, assina vocês, assina a nutricionista, e aí é colocado dentro do prontuário do paciente, certo? E é isso que vocês vão fazer todos os dias. Vocês vão chegar, vão pegar a balancinha, fita, vão subir, vão medir paciente, vão pesar paciente, vão evoluir o paciente e vão calcular, e é isso, tá? A frequência com que vocês visitam os pacientes vai depender do tipo de gravidade que ele vai estar internado, tá? Então, pacientes que precisam,
que evolui muito rápido, por exemplo, paciente que entrou em cirurgia bariátrica, que evolui muito rápido, né, que a gente precisa, normalmente tu vai visitar todos os dias para ver se ele está conseguindo ingerir aqueles 50 ml, né, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ao dia, conforme vocês propuseram. E aqueles pacientes que está lá internado por alguma cirurgia de rotina ou por alguma coisa desse gênero, que não tem uma alteração significativa na dieta, vocês vão visitar uma vez por semana, né? Ou visita na segunda e na sexta-feira visita de novo. Então vai depender também do protocolo do hospital que vocês estão fazendo, tá? Estão indo. E às vezes a gente acaba visitando o paciente sem ele estar na rotina por algum pedido. Então daqui a pouco a gente visitou o João na segunda, a gente só ia visitar ele na sexta. E aí quando a gente estava passando lá, o pessoal da enfermagem falou assim: Bruna, o João, essa noite assim, ó, estragou, deu diarreia, a gente trocou umas 5 vezes o lençol dele, vê se tu consegue alguma coisa ali para dar alimentação dele. E aí, então a gente vai lá conversar com o seu João, ver o que aconteceu com ele e mudar alguma coisa da alimentação se for necessário, tá? Então se a gente precisar visitar ele fora do nosso cronograma, normalmente a enfermagem liga para o setor de nutrição e diz: preciso de uma visita para o quarto tal. E aí a gente vai lá e faz essa visita, tá? E é isso, não tem mistério, tá? O hospital é isso aí, é rotina, é protocolo, então não tem muita coisa o que fazer extra. É chegar, fazer isso, fazer evolução. As únicas coisas que às vezes fogem um pouco, que a gente também visita todos os dias, que a gente tem que ficar mais de olho, são pacientes que recebem alimentação por sonda, né? Então, que não são muitos pacientes, dependendo da ala que tu ficar, ou enfim, não vai ter muitos pacientes. E também não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque paciente com fórmula que a gente precisa dar, a gente precisa entender a doença dele, a gente precisa entender o estado nutricional dele, e aí a gente vai escolher a melhor fórmula. Isso a gente olha no rótulo. Rótulo nutricional, a gente lê o rótulo, a gente lê os ingredientes e a gente escolhe a fórmula. E aí a gente coloca quantas vezes a gente quer, tantos ml, né? 3, 4, 5 vezes por dia. Então é o único que a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho. Mas galera, é isso a rotina do hospital, tá? Quando tu pergunta pra alguém que tá fazendo estágio e a pessoa fala, sério que é só isso? É só isso. A gente chega, pega as coisas, sobe, visita, preenche prontuário, imprime prontuário, calcula, carimba e leva as informações para o setor responsável, que é a cozinha, que vai fazer a alimentação deles. E é isso. Maiores intervenções só em casos muito extremos, né? Casos que necessitem muito, né? Que se alguém vai trabalhar, que vai pegar um estágio numa área que é, sei lá, neurológica, cirurgias raras, essas coisas que daqui a pouco a gente precisa ficar mais em cima do paciente. Mas se não, é isso, é super de boa, super tranquilo, dá tempo de fazer tudo, dá tempo de calcular, dá tempo da gente... E aí vocês vão ter uma nutricionista lá grudada em vocês o tempo todo. Então tudo que vocês tiverem de dúvida, questionem, perguntem, né? Mas não seria melhor uma dieta X? Por quê? Por que tu colocou isso? Tá, não, beleza. Questionem por que ela colocou, deem a opinião de vocês, tragam sugestões, tá? Mas é isso aí, estágio hospital é protocolo e a gente sempre faz a mesma coisa. Então não se apavore, quem gosta de trabalhar com pessoas vai gostar do hospital, vai gostar porque realmente é na clínica do hospital que a gente pega tudo que a gente aprendeu dentro do curso de nutrição e coloca ali em prática. Desde o fazer anamnese, desde o entender o que é uma patologia, desde de conversarem, né, e tu saber explicar que tipo de dieta é uma dieta hipocalórica, o que é uma dieta pastosa, o que é uma dieta restrita. Então, ali a gente consegue colocar o nosso conhecimento até hoje com a prática. Certo, gente? É isso. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre a questão da faculdade. Então siga. Não sei se vocês escutam, mas tem um barulhinho aqui, tem uma oficina aqui perto do consultório. Sigam o canal, comentem. Se vocês querem algum tema específico, pode dar sugestões, tá? Então,
Siga as redes sociais, clica no sininho ali para não esquecer de nenhuma, não perder nenhuma atualização, certo? Um beijo para vocês e qualquer dúvida, coloque embaixo, nos chame no e-mail, mande um direct, tem o WhatsApp também, então vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, certo? Até mais e não se sintam intimidados pelo estágio de nutrição clínica, tá? Ele não é um bicho de 7 cabeças e ele é maravilhoso. Até mais!